o anfitrião. Bom, eu já participo da parte literária de Nova Iguaçu e da Baixada mais ou menos desde 74, por aí, participando de movimentos, sou Mudoan Matos, né? E venho acompanhando todo o trabalho e fazendo algumas coisas em relação a poesia, a crônicas, a conto e algumas pesquisas sobre a região. E já tenho 17 livros publicados, e estou com mais alguns aí para sair, prontos para sair. E independente disso, trabalhei na prefeitura, na Secretaria de Cultura, rodei um pouco pela Casa de Cultura, que na época o nome era Espaço Cultural Silvio Monteiro, agora virou Casa de Cultura de novo. Participei de projetos da biblioteca, trabalhando lá também, a biblioteca municipal chamada Cial Brito. E quando foi fundado o Centro de Memória de Nova Iguaçu, eu passei a ser o coordenador do centro. O centro praticamente durou o ano de 2012 inteiro, mas no momento encontra-se fechado também. Meu nome é Silvana Elizabeth dos Santos, mais conhecida por Sil. E conheci o pessoal do movimento poético daqui de Nova Iguaçu e da Baixada em 92, quando existia a Casa de Cultura lá perto da Praça de Skate. Ali era Rua Santos Dumont na época, né? Aí eu fui ali, conheci Raimundo Rodrigues, conheci Mudoan Matos, César Rai, e comecei a participar também do fanzine de Desmaio Público, que eles publicavam sempre, né? E entrei para a animação cultural do Estado e trabalho na animação cultural até hoje. E é poeta. Isso, poeta. Lançou o segundo livro. E essa coisa de trabalhar isso na escola, já que o Vitor estava falando da paixão, né? Fazer com vontade, mesmo que passe, não é todo aluno que capta, né, aquilo que você quer passar, mas se você passar para um ou outro, você já está semeando, entendeu? Eu digo isso porque quando eu estudava na ensino fundamental ainda, eu tive contato com poetas da região. A escola me proporcionou isso. Eu não tinha em casa livros. Eu não ficava lendo livros em casa. Eu tive esse contato a partir da escola. Então, não é de família esse negócio de escrever, né? Mas aconteceu assim comigo. E eu acho importante, mesmo que a gente pense que não está acontecendo nada de diferente, vai acontecer. Sempre acontece. Sim, ainda bem. Meu nome é Vitor Loureiro, sou poeta e professor de biologia. Nasci em Paracambi, em 1958, não quero fazer a conta. Comecei com essa coisa de poesia, muito parecido com a Sil e com o Mudoan talvez também. Eu não tinha livros em casa, mas, quer dizer, eu não sou filho de intelectuais, né, no sentido de serem eruditos e tal, tem muita cultura lida, não eram muito lidos, né, eram pessoas simples, mas que me passaram a ideia de que conhecimento, literatura, era um mundo imaginário que tinha que ser explorado. Então eu dei essa sorte. Então eu comecei a me apaixonar pela literatura quando eu era muito pequenininho. E aí cresci em Paracambi, mas saí de Paracambi com 2 meses e vim para Nova Iguaçu. 2 meses de idade. Aí fiquei em Nova Iguaçu direto. Saí um tempo, fui morar no Rio e voltei. E a minha paixão pela natureza, pela exuberância da natureza desse local aqui, da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, né, como um todo, me fez me apaixonar por essa questão ambiental e biologia, e também a poesia que foi me apresentada depois, tardiamente, um pouco mais tarde.
Aí eu comecei a fazer versos com 18 anos e tal, e depois fui encontrando as pessoas naturalmente, porque você vai produzindo, né, e vai encontrando as pessoas, você vai trocando poemas e tal. Aí nessa troca de poemas encontrei várias pessoas, né? Encontrei Moduan pelas ruas, rabiscando seus poemas lá achava aquilo... Sérgio Fonseca. Sérgio Fonseca, que foi meu professor. Professor meu também. Professor que me influenciou demais mesmo. E Fraga também, mas Fraga foi mais tarde para mim. O Sérgio foi em 77, muito tempo, um tempo atrás. E aí, essas influências. Então, e depois fui conhecendo o pessoal da minha geração que estava também produzindo. E uma coisa que me chamava a atenção era os textos do Moduan nas portas, lá com o giz. Então eu achava aquilo muito interessante, porque todo mundo começava a saber que poesia podia existir para todo mundo, né? Era uma forma de democratizar a linguagem poética, né? É tirar o poema da gaveta. Exatamente. E aquilo foi marcante em Nova Iguaçu, foi uma coisa marcante. Eu me lembro que eu ficava aterrorizado, ficava incomodado com aquilo. E todo mundo olhava e, caramba, que coisa interessante de colocar. E eram poemas curtos, né? Porque acho que você se preocupou com isso, não sei, mas se preocupou com essa coisa da linguagem direta para poder alcançar mais. Na medida que as pessoas passam, elas leem rápido, não param muito para ler. Na vida rápida, tinha que ser uns poemas curtos. Pois é, e aí lancei livros e tal, não sei se tem que falar disso agora, mas aí fui lançando livros e tal, tenho quatro livros publicados, algumas antologias e tal, também que eu participei. Uma parceria? Tem uma parceria, que o primeiro livro é uma parceria com o Canaã Ferraz, que é meu amigo também começou na mesma época, né, a literatura. Aqui em Nova Iguaçu. Aqui em Nova Iguaçu, em Mesquita, na realidade, ele morava em Mesquita. Aí conhecemos um monte de gente, também fiz a animação cultural lá em 83, me parece. Aí conheci Roque da Paraíba, uma grande figura, um grande amigo, Hugo Freitas, aí todo mundo. Silvio Monteiro. Vanderlei Marim, Silvio Monteiro. Silvio Monteiro cantou no meu casamento em 1980. Eu tenho um orgulho disso. No meu também. Foi Veroca, Silvio Monteiro e Carlinhos Romão no meu. Pois é. Então é isso. Esses encontros foram se dando naturalmente, né? E até hoje, a maioria, algumas pessoas eu não vejo mais e tal, mas ficou também uma relação de amizade que eu acho que é um sentimento interessante. Eu acho muito legal isso. A literatura aproxima as pessoas. E aí é isso. Aí estamos aqui, continuamos. Continuamos, não dá para parar, né? Só umas notinhas de rodapé. A Silvia falou acho que foi a Silvia que falou em Raimundo Rodrigues. Quem é Raimundo? Artista plástico. Ele mora em Três Corações. A trajetória dele, ele nasceu no Ceará, veio para cá novo, parece que aos 11 anos, e veio morar em Três Corações, aqui em Nova Iguaçu. Hoje ele é um artista renomado, ele fez um trabalho da Comissão de Frente, aquele cavalo de São Jorge, foi um trabalho dele para Beija-Flor de Nilópolis. E ele também trabalhou em vários seriados da Globo. Hoje é Dia de Maria, aquele cenário todo lá era a produção de Raimundo Rodrigues. Ele continuou morando aqui. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, Três Corações. E outra coisa, claro, isso eu sei, mas como nós estamos destinando esse vídeo para o público universitário de educação média, vocês falaram apenas Fraga. Presente ele. É Antônio da Fraga Fernandes, o nome dele todo. Eu tive uma proximidade com Fraga que para mim foi muito, muito interessante. Ao mesmo tempo que me incomodava, porque questionava alguns valores que eu tinha, né? Valores bem caretas na realidade, mas ele me quebrou um pouco. Eu gosto de gente que me quebra, ele fez isso. E o Fraga era um grande escritor. O Fraga, na realidade, faz parte do que chamam, teoricamente, né, os teóricos chamam de quadrante 45, com a Clarice Lispector e com o João Cabral de Melo Neto, que foram, quer dizer, com outros escritores, mas eles três me parece que tiveram assim maior notoriedade nessa época, né? Ficou exprimido entre a Semana de 22 e todo... Ele foi o primeiro a escrever com gíria, colocar um gíria. romance em gíria. No Desabrigo, que é o livro mais famoso dele. Ele tem o Desabrigo e o Moinho no E. Que também é maravilhoso. Tem os dois aí, se quiser depois pegar para tirar. Verdade, um registro.
verdade. Mas o Fraga era isso, era essa pessoa que começou, ele viveu o bafão carioca, né? Na realidade ele escreveu o Desabrigo, eu perguntava sempre para ele, isso é meio autobiográfico? Ele falou assim, olha, cara, eu acho que a maioria dos livros são autobiográficos. Ele viveu no Mangue, né? Ele viveu lá, né? Ele viveu lá. Ele saiu da casa do pai, o pai morreu, a mãe também, eu acho, e ele ficou só e foi morar por ali pelo Bafão. Né? Morar com as putas no Rio de Janeiro. Exatamente, morar com as prostitutas no Rio de Janeiro, ali no Mangue. E ficou por ali. E viveu aquilo, né, com toda a força. E interessante que foi criando uma obra que falava muito. O Desabrigo, na realidade, é um livro primeiro livro escrito em gírias, né, que se tem notícias. 1946. Né, em 1945. 45 ou 46. 45 ou 46. Aí ele, numa época difícil, né, no Brasil, uma época complicada, Fraga passou pelo Estado Novo antes também, resistiu muito ao Estado Novo, daquela maneira do Fraga. O Fraga era muito complexo. Ele também tinha uma alcunha, eles emprestaram isso a ele, esse título, né, que ele é poeta marginal. Quando você falava isso para ele, não gostava muito não. Por causa da literatura que ele criou, praticamente. Exatamente. Aí os outros escritores renomados taxavam ele como marginal. Marginal. E realmente não deixa de ser uma literatura à margem da literatura oficial brasileira, né, no caso. E o comportamento do Fraga era anti-burguês mesmo, por excelência, né? Fraga usava um terno, põe um terno cor de um azul marinho escuro, né? E ele não tinha uma aparência pequeno burguesa, como a minha, por exemplo. Ele era um sujeito que ele realmente teve uma postura. O Fraga se confundiu muito com autor e obra. Ele de vez em quando ele se misturava ao Desabrigo, né? Ele era meio... Ele entrava naquela história e nunca saiu. Inclusive, esse terno dele tinha uma mancha. E ele adorava a mancha. Era uma mancha no fundo de café, de alguma coisa, que ele saía com essa mancha. Pintava também, né? Pintava, ele tem até autorretrato. Aí, um dia, alguém chegou e pegou o terno dele e tirou a mancha. Aí ele brigou com a pessoa, falou, por que tirou a mancha? Porque eu adorava a mancha que tinha no meu paletó. Aí, por fim, ele refez a mancha, só que ele botou no outro lado, esqueci. Aí perdeu a graça toda. Tinha muita história. O Fraga era um mestre, né? Era um mestre. E o livro, O Desabrigo, para quem não leu, depois a Renume do Mará fez uma... Reeditou Desabrigo e Outros Trecos. Outros Trecos, que tem os contos... Exatamente. O Fraga participou da literatura da Baixada na revista Equipe, que era do Adalberto Cantalice. Depois participou do jornal Teia, que é um jornal cultural também, década de 80. A revista Equipe era década de 70, jornal Teia, década de 80. Depois ele participou de um livro chamado Pau de Sebo. E participou também da revista Nosso Jeito. E aí já foi o Anota Cavalcante, Eduardo Cavalcante. E o Vitor deve lembrar muito bem disso. Ele sempre participou com vários textos, né? E a Terezinha também, Rivera, né? Tereza Rivera, que era a esposa dele, participou. Sendo que lá era mais de teatro. Era atriz. E o Moinhoê é um poema dramático, né? Um poema dramático. Que ele gostaria de ter no cenário. É verdade. Inclusive, no ano do falecimento dele, em 1992, ele chegou a falar, esse texto está com era uma atriz chamada Norma, alguma coisa. E falou que está com ela e ela pretende encenar. Mas aí isso foi o quê? Em agosto. Quando chegou em outubro, se eu não me engano, ele faleceu. Tem um monte de história. A capa do Moinhoê também é um quadro dele. Né? O autorretrato. É um quadro dele. O Fraga influenciou muito, pelo menos a minha geração, não sei todo mundo, porque ele era mais velho, né? Eu acho que ele foi um divisor de águas, assim, em relação à Baixada, porque ele veio morar na Baixada, ele saiu do Rio, né? Frequentando aquela zona toda, ele frequentava um amarelinho ali, onde todos os intelectuais se reuniam. E o vermelhinho. Vermelhinho, né? Amarelinho, vermelhinho. E acabou vindo morar em Queimados.
Mas Então, isso por causa de coisa de grana mesmo, que o Fraga, ele eles falam que não rimava com trabalho, quer dizer, esse trabalho normativo, essa coisa bem sistemática e tal. O Fraga, ele era muito livre mesmo e tal. Então o Fraga ele falava isso mesmo, né? Ele dizia isso. Então a questão de grana, ele casou com a Teresa. A Teresa fugiu pela da janela. Depois começou a fazer teatro. E se não me engano, ela foi a primeira pessoa que participou da primeira montagem do Véu de Noiva. Se não me engano, foi a primeira atriz a fazer essa peça do Nelson no Rio. Então ela foi uma atriz realmente muito, muito conhecida. Na época que ela fugiu com o Fraga, ela era dançarina, ela era bailarina. E ela fugiu para cá, né, porque os pais não queriam, porque ele era louco, sei lá, eles tinham uma imagem do Fraga, que o Fraga era uma pessoa livre mesmo. E aí eles fugiram para cá, para Queimados, e ficaram, né? Mas acho que moraram em Queimados, mas moraram em outros lugares da Baixada também, em Austin. Isso. Depois de um tempo ele veio morar em Austin e foi onde ele faleceu. Inclusive quem me apresentou o Fraga foi até o Ismael Lopes, né? O Ismael era um cara ligado a grupos de esquerda, né? Convergência socialista na época. É verdade. E nós fomos... Ismael, é verdade. Agora você falou, eu lembrei. E aí um dia nós fomos à casa dele, a gente tinha um movimento cultural, né? E participávamos, ligado à música, ligado à igreja católica, coisas assim. Aí um dia ele me levou lá em Queimados, na casa dele. Aí eu vi aquele desleixado maravilhoso lá, que é o Antônio Fraga, né? Maravilhoso. É verdade, eu sou suspeito, eu gosto muito do Fraga. Todo mundo acho que gosta do Fraga. Né? Ele incomodava muito, às vezes, as meninas, né? As meninas ficavam incomodando porque o Fraga tinha uns machismos assim, mas ele, eu não sei, o Fraga fazia tudo para provocar todo mundo, inclusive ele mesmo. Ele era provocante, então ele gostava desse tipo de coisa. O Sérgio também conviveu, o Sérgio Fonseca conviveu muito com ele, o Robson Azevedo, né? O Adalberto Cantalice, e o Enoque Cavalcante também bastante. O Enoque, exatamente. Eles conviviam bem de perto com o Fraga. O Canaã também. Né? Quando o Enoque e o Eduardo fizeram a revista Nosso Jeito, colocou ele como patrono da revista Nosso Jeito. Ele e o Frederico Fernandes Pereira. É verdade. O Frederico ainda está aí até hoje. Essa história do Nosso Jeito mesmo, hein? Olha, pelo que eu sei, mais ou menos, também, né? Porque nós tivemos sempre algum veículo para poder de publicação e de reportagem aqui. E aí acabou a revista Equipe, acabou o Jornal Teia, o Jornal Berro da Baixada, foram acabando todos e ficou sem nenhum veículo. Aí os irmãos criaram a revista Nosso Jeito. O que era jornalista, né? Exato. Ele trabalhou no Correio da Lavoura? Trabalhou no Correio, trabalhou no Pontual. No Pontual. Trabalhou com a revista também, sempre foi ligado mesmo a... O Eduardo Cavalcante, irmão dele, também era ligado com o jornalismo, depois ele eu acho que ele também tinha... O Eduardo sempre escreveu alguma coisa, claro, ele escrevia artigos e tal, mas é ligado à área de informática. Poesia também, né? Poesia. Até hoje tem um livro lá inédito, né? Mas pronto. Que ele nunca publica. Nunca publica. E você fica provocando. Claro. Geralmente eu provoco, mas ele se mantém lá rígido em relação à publicação. Na realidade, o Modon é um provocador disso. O Modon é a pessoa que congrega mesmo as pessoas que lidam com literatura na Baixada, desde sempre. Né? O Fraga fazia isso de uma maneira meio sistemática. Ele vinha e falava, né? Mas ele falava muito de si próprio. O Modon não. O Modon trabalha isso, faz um registro a história da literatura na Baixada depois da década de 70, 60 e pouco ainda, 70, não mais de 70. Porque você registra isso, você provoca as pessoas, escreve aí, manda para cá. Porque tem isso mesmo. Porque a coisa era meio academicista, as pessoas só queriam saber de academia, de Iguaçuana de Letras, Arcádia Iguaçuana de Letras, Academia de Artes e Letras de Nova Iguaçu. E uma coisa assim, que eram pessoas geralmente formados advogados, médicos, assim, que viviam sentados como se estivesse na ABI ou na ABL, né? E sentados simplesmente
trocando ideia entre intelectuais. Eu acho que o Fraga, ele veio, quebrou isso, né? Quebrou um pouco. O Fraga, o Adalberto Cantalice, quando lançaram o livro Primavera Relativa. Aí algumas pessoas, isso era plena ditadura militar, então de uma certa forma quebrou aquela coisa da literatura ser uma coisa de elite e passou a ser uma coisa mais popular, que abrangia o dia a dia, né? Falava sobre o dia a dia, sobre o trem, sobre os bairros, coisas assim. Falava mais da coisa mais do dia contemporânea, né? Que estava acontecendo naquele momento. De que aquelas coisas mesmo de intelectuais, né? De ficar sentado num lugar discutindo. Que os Fraga chamavam de anatólios, né? Não. E nessa de levar poesia para outros lugares, você idealizou os encontros, né, com a poesia. Os encontros com a poesia. Que aconteciam nas praças. Porque nós não tínhamos na época um local para reunião. Aí logo assim que fizeram a Casa de Cultura de Nova Iguaçu, que era uma casa particular, a ideia inicial foi do Emanuel Emir, do Adalton e do Jorge Cozendei. Eles três tiveram a ideia de fazer isso, logo assim que do primeiro governo do PDT. Fizeram uma coisa à parte e pegaram um subsídio da prefeitura, às vezes, para poder manter a atividade de artistas locais, né? Agora, o poder público sempre distante dessa política, né? O poder público nunca, ou mais ou menos nunca distante. pega o veio, né? Ele só sempre ele dá uma corda, mas o veio mesmo ele não consegue atingir, porque não procuram a essência. A essência, exatamente. Que é o trabalho, catar o trabalho independente de formação acadêmica ou coisa que o vale. Exatamente. Pessoas que produzem, né? E querem produzir. Né? Porque a verdadeira arte, de uma forma ou de outra, ela acaba nascendo mesmo no seio do povo ali. Não é uma coisa que vem da academia, né? Senão aí é pré-moldado, né? É uma coisa que desce. E a coisa não é bem assim. Você sabe que tem um projeto que eu adoro, que a gente queria fazer em Nilópolis, quando eu estive subsecretário de Nilópolis, subsecretário de Cultura, a gente conseguiu fazer com o governo federal, né, que faz parte do programa Mais Cultura, que era um projeto muito legal, que, cara, a gente não conseguiu implementar, não deu tempo, né, porque o governo acabou e tal, e aí cada um foi para o seu lado, então não sei se eles deram continuidade. Mas é um projeto chamado Agentes de Leitura, que exatamente desmistifica essa questão da literatura, que a literatura é só escrita por gente que é advogado, médico, sei lá, tem curso superior ou coisa parecida. Mas na realidade esse projeto vai na casa das pessoas, quer dizer, são várias pessoas que vão ser os agentes, são formados pela cátedra da Unesco, na PUC, né? Então eles formam essas pessoas com um monte de contadores de histórias, pessoas que já estão trabalhando com isso há muito tempo no estado do Rio, no Brasil inteiro. E ele começou no Ceará, a semente desse projeto, né? O embrião desse projeto. Então foi inspirado no agentes de saúde. A gente de saúde ia à casa para fazer aquele trabalho preventivo de saúde, né? Ver o que é para o hospital, o que não é, tratar daquilo sem que aquilo tenha que ser um ônus para o Estado, né? E para as próprias pessoas, para a comunidade. E aí eles fizeram esse projeto. E o projeto era, você não vai levar a literatura, você vai com literatura, quer dizer, que é a literatura de livros, onde sai com uma mochila, né, de bonezinho e tal, com o programa Mais Cultura, vai até as casas, aí se faz um desenho, né, dos blocos que cada um vai ficar. Lá eram 22 agentes de cultura, agentes de leitura, então eles iam com os livros, levavam os livros, mas ao mesmo tempo abria os olhos para fazer leitura, mas leitura além da leitura escrita, a leitura das pessoas, a leitura do espaço onde ele entra. Quem fez isso foi o Mário de Andrade, ele pegou quase que o Brasil inteiro fazendo, pegando o que as pessoas tinham para oferecer em relação à cultura, né? Eles chamavam de folclore, ou talvez literatura oral, mas não deixa de ser uma cultura. E depois o Luiz da Câmara Cascudo também
manteve o mesmo caminho. Isso realmente é a verdadeira cultura e a verdadeira literatura. Pois é, o que eu conto lá do avô, o caos que o avô conta é literatura. É literatura oral, mas é literatura. Né? Então você vai de encontro àquilo, você vai juntar, né? Você vai conversar sobre isso e tal, e acaba... Né? Por falar nisso, eu estou até fazendo um trabalho agora, que eu fiz a Parlenda, estudei um pouco de Parlenda, depois fui para o Trava-Língua, e agora eu estou fazendo poemas trava-linguistas. E são poemas em estilo de trava-língua, porque é um tipo de cultura, de literatura que está completamente adormecida, não digo morta, mas pelo menos adormecida. Eu estou fazendo os poemas trava-línguas, eu falei, poxa, isso tem que ser uma coisa que tem que estar por aí. E estou fazendo isso. Mas eu estava falando aqui que você conseguiu juntar tudo isso, você faz esse tipo de coisa, mas a tua paixão mesmo é porque isso nasceu, porque você é poeta, você escreve, porque senão também não te moveria, né? Você foi movido por isso, basicamente. Né? E poesia é uma coisa contaminante, né? Quando depois que você tem a acupuntura lá, estraga completamente, você fica estragado pro resto da vida. Você não consegue sair daquilo, e a linguagem consegue te dominar, e você quer sair, mas não consegue. A minha mulher me vê às vezes meio agitado, meio estranho, ela fala assim, isso, pega uma folha de papel, resolve isso aí. Porque tem uma necessidade de falar, de se expressar. Eu acho que isso move muito, né? Não sei, isso é uma opinião pessoal, mas me parece que é isso. Eu acho que a gente passa a pensar poesia diariamente, né? Olhando para algum lugar, né? A gente consegue enxergar tal poesia, olhando para algum lugar, e transformar num poema. Essa é a diferença, né? Agora, Silvio, eu queria fazer, posso fazer uma pergunta para Silvio? Quando, em 92, você já estava casada com ele, né? Foi quando eu conheci. Você conheceu, então depois que vocês ficaram juntos. Como é que era a tua visão em relação à nossa geração? Porque você é mais nova, não é isso? Ou não? Como é que era essa... Porque eu tinha essa visão com... É verdade, eu tinha essa visão com Fraga, que era meio senhorial, mas na realidade ele destruía essas coisas. Eu falei, que porcaria nenhuma, quer dizer, não é atemporal. Você teve contato com essas pessoas, entendeu? Eu não tinha esse contato. Eu não saía, não podia sair sozinha, de noite, nem pensar, bares, né, que era o point de você. Aí eu fui conhecer todo mundo porque, por acaso, minha irmã, indo para a faculdade, conheceu o Raimundo, aí ele falou que tinha um movimento na Casa de Cultura, aí minha irmã escreve, vou levar ela lá. E aí me levou na Casa de Cultura e aí sim eu passei a ter contato com vocês. Antes era um distanciamento, né? Não tinha. Eu escrevia eu e guardava na gaveta, sei lá onde, enchia o saco dos irmãos e mostrava. Mas assim. A famosa literatura familiar. Família. As primeiras leituras. Mas você falou o negócio do contar histórias. Eu falei antes que não tinha muito livro em casa, né? Não tinha mesmo. Mas tem uma mistura, uma salada em casa. Meu pai é do Ceará e como bom nordestina tem sempre uma história para contar. Então eu tinha isso em casa, essa contação. A minha mãe de El Salvador também lá tinha as histórias dela. Nem falei. Que trouxe pra cá, né? Lindo, então, né? quer dizer, eu fui contaminada. Eu vim no DNA. É porque o meu sogro, eu fiquei muito amigo do meu sogro por causa disso. Meu sogro é nordestino, ele nasceu em São Mamed, ele era de São Mamed, na Paraíba. Ele era sertão mesmo. Então ele contava cada história e ele falava os versos, os cordéis. Ele conhecia tudo, né? Ele falava e tal, e o ritmo, né? Porque contamina um pouco também o ritmo, né? Poesia é puro ritmo, então vai falando, as palavras vão ficando na tua cabeça. E ele falava de cor, ele ia embora naquilo. E quando ele estava já muito doente, ele pedia para a gente ficar lendo para ele os cordéis, né? Então a gente... Mas o Nordeste é uma coisa, e o Nova Iguaçu, a Baixada, tem muito nordestino. O migrante nordestino é forte para praticamente o que eu fiz na Baixada foi
foram em todos os os sentidos, nordestinos. em todos os sentidos, na obra, né, na edificação física, e na alma, no espírito também. Quem se fez aqui foi o Tenório Cavalcante, né? É verdade. Ele mandou na Baixada e mandou em Caxias. O coronel. Mas é mesmo, é uma coisa, isso é uma coisa interessante que a gente tem explorado, mas acho que ainda não explorou devidamente, na minha opinião. É essa questão da migração. Como a Baixada Fluminense é isso, essencialmente, né? Não só nordestino, né? E tem um monte de gente que veio para cá e também fez a história. No caso da mãe dela, já o Salvador veio parar na Baixada Fluminense. Gente, que loucura. América Não é Central. Salvador, não, é El Salvador. É o Salvador. Salvador. América Central. Ah, eu não sabia desse detalhe. Sim, Mas também tem os países da América Central, latinos, né, de língua espanhola, eles têm uma tradição com literatura muito forte, né? Tua mãe deve ter. Não. Não, Não, porque né? ela Então não tem muito vínculo, folclore não, meu. porque ela veio trabalhando Sim. e ficou aqui e não... Uhum. É porque, sabe por que eu estou dizendo isso? Que teve um trabalho lá nessas bibliotecas parque, lá em Bogotá. Eles fizeram esse trabalho e fizeram essa biblioteca, que é uma biblioteca múltipla e tal, multidisciplinar, e vai todo mundo para lá. E viram um centro cultural vivo, né? E eles disseram que em Bogotá teve uma certa... uma maior facilidade, porque me parecia, isso segundo o que eu li, eu não sei, nunca fui, mas me parece que as pessoas tinham uma proximidade com a literatura, era mais próximo, né? Eu não sei também, porque isso tudo fica muito no achismo, né? Eu não sei, também não sei se tem alguma coisa séria, algum trabalho mais feito de forma mais sistemática para entender isso melhor. Mas lá deu muito certo essa experiência. Aqui no Rio, não sei até onde está indo, também não sei como é que é a direção disso, como é que isso é produzido, né? Mas lá, essas tais bibliotecas parque, nossa, fizeram uma diferença em números de crime mesmo, né? Começaram a diminuir, porque as pessoas foram para lá, as crianças foram para lá, começaram a ficar, do imaginário da literatura, né, da arte, ficaram loucos. Uma coisa que deu certo foi na Colômbia, né? Eles fizeram lá uma grande biblioteca na Colômbia. Então, exatamente. Exatamente, essa mesmo. Que, cara, é uma coisa impressionante. Está na América Central. Mas foi, olha, é uma coisa que me fascina também. Trouxeram para o Rio, mas não sei como é que está. Não sei como é que está o trabalho lá. Que aqui também tem a Malena, que é a esposa do Eduardo, né, do Eduardo, que também fez um trabalho legal aqui também, bacana, sobre isso, né? Acho que biblioteca, esse tipo de biblioteca mais viva, mais interativa, é legal, nós né? tivemos alguns movimentos. Existem umas bibliotecas comunitárias também que fazem um trabalho muito bonito, principalmente nas comunidades, né? Uhum. E tem Nova Era, tem Santa Rita, Ponto Chique, são bibliotecas comunitárias que fazem um trabalho muito bacana. Inclusive elas sorteiam livro, emprestam um livro e fazem doações também. Trocam. Teve um tempo também que nós fizemos aqui, foi o livro livre, né? Que era uma espécie de um projeto até mundial, em que nós na biblioteca recebíamos doação de livros, a própria comunidade doava, nós pegávamos, catalogávamos os livros e liberávamos em algumas áreas de Nova Iguaçu, como Cabo Sul, Miguel Couto, Comendador Soares, no centro de Nova Iguaçu. Cada um que quisesse pegava o seu livro, levava ali e depois passava adiante. A única coisa que tinha o compromisso era passar o livro adiante e iria com um selo, onde também tinha um site que você poderia falar onde o livro está, por onde passou, se gostou, se não gostou da ideia. Tinha um trabalho também no CIEP, Carlos Drummond de Andrade, é isso? Não tinha um trabalho também de leitura lá? O trabalho de lá era mais voltado a concurso literário. Literário. Então tá. Sendo que às vezes ele era ligado a culinária, ligado à música. Não era uma coisa só em relação à leitura, não. Sim.
Mas tinha também. Eu não sei se continua, né? Quem realizava era o Antônio Ribeiro, Totó. E tinha um outro também no CIEP, Nelson Rodrigues, que era um projeto mais voltado para a música. Inclusive o nome do projeto era Carcará. Lembrando João do Vale, o compositor que morou em Rosa dos Ventos durante 30 anos. Né? Verdade. Foi o cara que inaugurou lá o Teatro Opinião no Rio, né? Foi João do Eu Vale, tive muito pouco contato. a Nara Leão, né? Maravilhoso. Grande figura. E o Zequete. O Zequete. Outra figura. Teatro Opinião. Depois aí tiraram a Nara, botaram a Maria Bethânia, mas a coisa continua. Até hoje Maria Bethânia ainda canta lá, Carcará. Verdade. E o Goulart também, né? O Ferreira Goulart também participou. Ferreira Goulart dirigia junto com o Vianinha. O Oduvaldo Vianinha. O Goulart sempre fala disso. Sempre, adora falar dessa história. Quer conversar um pouco, o cara, ele adora. E era resistência na época no Rio de Janeiro. Tanto é que o SNI da ICOD ficava de olho nas pessoas que entravam lá. E que saíam e o pessoal também que fazia o show, né? Todos eles. Agora, mudou essa coisa, por exemplo, de você ter um juízo de valor sobre a literatura, tipo, você fazer crítica sobre literatura, isso é um assunto tão polêmico, eu acho bacana. Eu fico pensando nessas coisas, que, por exemplo, você tem hoje crítica literária. Aí o cara vai lá, faz a crítica literária do trabalho de X, de Y e tal. Esse tipo de trabalho com a literatura, você não pode passar muito, me parece isso. Né? Eu acho que meio, passa pelo Mário Quintana. Olha, se tiver um cantinho de página, faz um poema logo e acaba com essa história. E esquece essa questão do crivo de crítico. Tu acha isso também? Porque fica uma coisa, a literatura é de quem tem crítica boa, dos críticos de literatura. Porque tem isso, né? O Rio e São Paulo, os centros, né? Sim. Porque Nova Iguaçu sempre foi deslocado um pouco disso, né? É meio fora do eixo. Pois é. Mas é interessante que depois de tempos, né? Veio passando o tempo, né? A literatura que se faz aqui é a literatura que se faz lá, é a literatura que faz em qualquer lugar. Né? Mas fica uma escola, eu sei que é difícil falar disso, eu particularmente tenho, porque é uma questão delicada e polêmica. Então, eu particularmente acho que literatura, o Sérgio que me contaminou, me ensinou um pouco isso, o Sérgio é meu guru, então ele sempre fala isso, cara, literatura é de todo mundo. Mas me parece que existe, né, uma literatura que é escolhida ainda hoje, né, para ser publicada. Talvez. Não é um pouco isso? Talvez a coisa rola como a música. A música também. Eu acho que passa que por uma editora, né? Pois é. Passa porque tem os jabás da vida. Jabá tem aquela coisa mais séria, que é perene. Ela permanece. É como se fosse um clássico, né? É uma coisa que não vai morrer nunca. Vai continuar porque ela tem uma indicação e leva a algum lugar. Hoje, nós temos referência, tanto internacional como nacional, em relação à literatura. João Cabral de Melo Neto foi uma pessoa que mexeu na literatura brasileira. E não tem como tirar isso do João Cabral, né? É verdade. Agora, tem outros que foram no mesmo momento do João Cabral, que não aparecem e não apareceram, né? E tem outros que ficam pelo caminho. Parece que faz uma coisa de momento, talvez por um pouco de vaidade, e a coisa não esmorece. Quer dizer, elas ficam engateando e somem. Sim. Isso acontece. Pulveriza. Por exemplo, quando você fala em poesia concreta no Brasil, 1950, né? Não tem como não falar do Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Minatário. Então, eles viraram uma espécie de ícones da literatura, da poesia concreta. Tem outros nomes, o Edgar Braga mesmo, o Vladimir Dias Pino, mas esses três são os mais centralizados, né, em relação a isso. Então, eu acho que esse tipo de coisa é que fica. As outras vão um pouco a reboque. Não tem como, eu acho que a gente tem que ter uma referência, né? Sim. E a referência tem que ser forte.
se não for Sim, forte. sim. É Mas isso. a coisa do mundo midiástico, né? Às vezes ele é bom, é legal, mas às vezes também é prejudicial, porque todo mundo, é a questão do grau de importância mesmo. É claro que existe. Na minha época, o gibi era uma coisa meio que proibido. Proibido, é verdade. Para leitura em casa. Era fundamental. Às vezes a gente comprava o gibi, lia na rua e ali mesmo deixava para poder levar para casa com as pessoas. E hoje a importância do gibi. Olha a diferença que é a importância do gibi. Hoje ele estimula a leitura. É verdade. Você vê por aí um monte de lugares estimulando a leitura dos gibis para poder as pessoas ter o hábito de leitura. Né? Igual o Paulo Coelho. O Paulo Coelho, para mim, é um produtor de livros. Né? Ele é uma indústria. Ele não é um literato, sei lá. Para mim, ele fabrica livro. Mas não deixa de ter a parte boa dele, que é fazer com que as pessoas leiam os livros. Né? É verdade. Essa é a parte boa, porque se você procurar se aprofundar na literatura dele, você não vai encontrar logo o fundo. Mas ele não deixa de ser uma coisa super importante ter o Paulo Coelho como uma pessoa que... Claro, é verdade. O Fraga era meio ácido com eu perguntava ele assim, e aí, Fraga, às vezes você já leu Brida? Ele assim, não li e não gostei. Ele era um pouco ácido. Mas realmente também, porque quem corre um monte de preconceitos e conceitos que são bobocas, né? Literatura é muito maior que isso. Muito maior. Agora, tem um negócio também, e não dá. Fala. Esses livros, né, da saga Crepúsculo. Né? A meninada na escola quer ler cai dentro. isso. É uma coisa. Um livro dessa grossura, você vai ler esse livro. Eu já vi o filme, se quer lá, aí pega, mas pelo menos, né, tem outras opções para eles lá na sala de leitura. Eu trabalho lá na sala de leitura, né? Então, vai lá. Depois eu indico, depois que ele vem devolver, aí eu indico uma outra coisa. Que nem na década passada foi o Harry Potter, né? Também tinha. É na minha época também tinham Neymar de Barros, Khalil Gibran, Lobisomem de Rampa. É verdade. Eles todos, a gente lia tudo isso, né? O Neymar de Barros que foi o poeta que mais vendeu. Deus mesmo, é uma coisa impressionante. E horroroso. Com todo respeito. Esse tipo de literatura é uma literatura que tem início, meio e fim. Né? Não tem jeito. Mas é verdade. Então, essa é a diferença da crítica literária da coisa, né, em si. Porque tem coisas que não adianta. Elas, é uma febre de momento e depois para. Passa. A única coisa que fica é o incentivo à leitura, porque as pessoas às vezes aprendem a ler. É o trabalho mesmo, né? Mas perseverança. O bichinho da poesia, do escrever, cutuca a gente de uma tal maneira que a gente às vezes vai se aprofundando. Eu estava falando dos poemas trava-línguas, a mesma coisa. Eu já fui para poesia visual. É verdade. Poesia em movimento. Peguei os haikais e tropicalizei, porque não dá para ficar falando de Monte Fuji e neve no Brasil, né? Nem de cerejeira. Aí a gente pode falar do ipê. O ipê é maravilhoso, já viu um ipê? Você que é biólogo sabe disso, né? Tanto o amarelo quanto o roxo e o branco. Também. Nossa, é uma maravilha. Então vamos criar os haikais em cima do verdade. E de algumas montanhas que nós temos também. E Bananeira tem a vontade, né? E Matsuo Bashō ensinou pra gente isso. Mas tem os haikais, né? Que tropicalizados, e tem também o poema instalação. Sim. O poema instalação é aquele tipo de literatura, por isso que não dá para parar em uma coisa só dentro da poesia. Na própria poesia tem uma ramificação. Vertente, é claro. Não é? E Você acha que hoje, o momento contemporâneo, nesse momento, a poesia também ficou sem aquela cara do poesia imitando a vida e tal, da década de 70? Você acha que hoje, por exemplo, a gente tem mais liberdade de fazer isso? Muito por mais. exemplo, eu estava... Desculpa, mas eu olhei o livro ali, eu só olhei rapidinho. Tem uns textos seus que, por exemplo, na segunda parte você coloca poemas livres, não é? Versos livres. E antes, me parece que são sonetos, não é isso? Então, hoje a gente tem essa liberdade, porque fazer soneto na década de 70 era xingar a mãe da literatura, né? Porque não se punha isso, porque os versos livres eram uma grande expressão da poesia, né?
Não é verdade? Hoje não, hoje você já tem mais, tem gente fazendo, não é interessante. A literatura marginal. Não tem que olhar também o soneto como se fosse uma coisa careta. Pois careta pode ser a sua temática. Se você faz um verso livre, mas não tem papo careta, é verdade. né? Acho que o soneto também pode ser. E, aliás, eu não faço aquele soneto ao pé da letra todo contadinho, né? Porque ainda, graças a Deus, tem essa liberdade também, dentro do próprio soneto. Então, o próprio Sérgio comentou, né, no prefácio, né? Não fosse a disposição dos versos em quartetos e tercetos, e os sonetos seriam tão livres quanto os versos livres. Né? Então, a gente vai também adaptando né? ao nosso O Goulart, quando fazia poesia no início, ele fazia também sonetos. Aí ele fala que ele já estava tão viciado naquele ritmo, né, que ele falava em dodecassílabo. Ele já falava a própria fala dele e tal. Só que no nosso caso, o que eu acho interessante é que hoje a gente tem essa liberdade maior, né, de, não, eu quero fazer um soneto, aí eu faço um soneto. Existem vários autores aí hoje, aqui no livro poetas, também, né, que exercitam isso. Também experimentei os haikais e os poemas instalações do Bucana. Né? Fiz Mas os um haikais, experimento, né, do soneto, do poema instalação. E os haikais eu peguei esse aqui porque foi uma participação que eu fiz nesse concurso. E saiu na revista. Tá. Olha, mostra. Pode mostrar? Pode. Brasil Nikkei Bulgaco. Aí tem uns haikais aqui também. Quem aventurava por essa parte aí era o Leminski, né? Paulo gostava Leminski. disso, né? Ele foi um dos primeiros a fazer, se bem que outras pessoas também fizeram, como o próprio Guimarães Rosa, que tem um livro só, ele já fazia sonetos, sendo que o soneto dele tinha título, né? O soneto na realidade os sonetos não tem título. Mas ele foi um dos primeiros também a fazer. Agora, quem desenvolveu bastante foi o Paulo Leminski e a Alice Ruiz, a primeira mulher, quer dizer, mulher dele na época. Mulher dele na época, é verdade. Exatamente. E a Alice Ruiz até hoje continua fazendo. Eu queria fazer uma observação. Quer dizer, a conversa de vocês é uma conversa oposta de uma conversa provinciana. Vocês estão falando de referências internacionais, interferências nacionais, vocês estão dialogando e conversando sobre o seu fazer com antenas ligadas, mas em um determinado momento, acho que foi o Moduan ou você que falou que há esse eixo Rio-São Paulo, mas a Baixada se afasta. Eu gostaria que vocês conversassem um pouco sobre qual é a especificidade desse afastamento, qual é a densidade desse afastamento, enquanto ela se afasta, enquanto ela se aproxima. O que é fazer poesia, fazer cultura, fazer história em a Baixada Fluminense? Claro que hoje vocês têm uma série de possibilidades de acesso à cultura global e tal, mas de qualquer maneira você estava tocando naquela questão, o poeta é aquele que o crítico consagra. Quer dizer, de uma certa forma as pessoas ficam na expectativa do prosa e verso para ter um público que funciona assim. Enfim, essa questão tem mil ramificações, é claro. Eu gostaria que vocês se apropriassem daquelas que vocês julgassem pertinentes e conversassem um pouco sobre isso. A especificidade de fazer cultura, fazer poesia, trabalhar intelectual na Baixada. A princípio, a literatura que eu aprendi a fazer, eu aprendi na Baixada Fluminense, não aprendi fora daqui. Tudo que eu sei caíram em minhas mãos e aqui na Baixada Fluminense. Então, quer dizer, a possibilidade que a gente tem de fazer alguma coisa de referência na Baixada é uma possibilidade que qualquer um tem de fazer, né? Nós falamos aqui em Antônio Fraga, Sérgio Fonseca, né? Demos exemplo de algumas pessoas. E essas pessoas fazem até hoje, sendo que elas não se... Quer dizer, no caso do Fraga não, mas o Sérgio Fonseca. Sendo que ela não se restringe a fazer só Baixada. Mas eu tenho certeza absoluta que qualquer lugar que uma pessoa que mora na Baixada vai, dessas pessoas, elas dão como referência a Baixada Fluminense.
todo mundo conhece Sérgio Fonseca como compositor da Baixada Fluminense, não é isso? E mesmo no Rio de Janeiro, digamos o samba mesmo, sendo uma coisa assim meio que litorâneo, né? Na visão de algumas pessoas, assim, morro litoral, mesmo tendo uma referência assim, a maioria dos compositores saem da Baixada Fluminense, né? A maioria das pessoas de escolas de samba saem da Baixada Fluminense. Não são pessoas que moram na zona litorânea ou no balneário ali que fazem o samba, né? Poucas diferenças, digamos um Chico Buarque de Holanda, talvez, mas a maioria saem daqui. Então a referência nossa é sempre Baixada Fluminense, né? Esse afastamento é mais geográfico mesmo, porque a distância, né, pra lá, pra gente pra lá, pra gente pra cá, mas a gente recebeu convites, tá sempre recebendo, né, convites, e ano passado estivemos na FLUP, e no Caluche Gulbenkian, no Labirinto Poético, no Caluche, jornal, né? Plástico Bolha, que é do Rio. Quer dizer, e aqui, quando a gente faz os encontros aqui, também vem convidados de fora. A semana passada veio o Iverson, Carneiro, que é lá do Rio, veio Amaral, Euclides Amaral. Então, quer dizer... Marco Andrade, né? Existe um intercâmbio. Agora, existem alguns movimentos que levam isso adiante, e existem outras coisas que são meio isoladas, né? A gente aqui também tem aquela literatura que são praticamente confessional, uma literatura confessional. É aquilo que a pessoa fala do eu dela, que fez isso, que fez aquilo o tempo todo, e às vezes não passa daí. Nesses contatos, a gente tem um encontro de poetas e afins, que acontece uma vez por mês, já está no 3º ano, né? E esse intercâmbio, ele vai mostrando os valores da Baixada, mas mesmo assim, não é que a gente tem uma visão crítica e faça uma peneira de alguma coisa, muito pelo contrário. O espaço é aberto a todos, mas tem muitas pessoas que fazem um movimento cultural e literário da Baixada que não mantêm o tesão. Talvez seja aquela parte da vaidade de algumas pessoas que acham que fez um livro ou fez 2, que tá bom, já fiz um filho, plantei uma árvore, escrevi um livro, tá bom. Não é só isso, é muito mais. E para você ter o seu valor reconhecido, tem que dar continuidade, né? Acho que eu acho que tem um aspecto sociológico, eu acho que tem uma questão social, e eu acho, claro, é uma opinião, na década de 70, quando a gente estava lá em 70, existia um afastamento geográfico e também de locomoção, né, de mobilidade urbana. Era mais difícil chegar ao Rio do que é hoje. Hoje é mais pelo trânsito e não pela... Porque, por exemplo, você clica hoje na internet, você está no mundo todo, inclusive no Rio também, ou em qualquer lugar que você queira. Então, esses espaços diminuíram um pouco, pelo menos a princípio. Agora, já que ele provocou, estou pensando junto. Mas a questão existem linguagens hoje que permeiam essas distâncias geográficas, né, que me parece que são diferentes, pelo menos são diferentes. Eu tenho um olhar diferente da década de 70, o que era Nova Iguaçu em relação ao Rio, com o que é hoje. E ao contrário também, né? Porque periferia é um termo engraçado, né? O centro de Nova Iguaçu, se você pegar Miguel Couto é periferia do centro. Então, para mim, o conceito de periferia é muito relativo, mesmo, né? E aí, hoje, por exemplo, eu acho que, pelo menos é o que eu acho, ficou menos clara essa coisa geográfica. Na década de 70, a gente pegava o Evanil aqui, eu ainda peguei isso, era verde o ônibus, hoje é abóbora, sei lá, alguma coisa. Laranja. Laranja. Referência. Pois é. E essa empresa ia no monobloco, o ônibus saía de 2 em 2 horas. Né? As características urbanas, por exemplo, eram muito menos
claras do que era naquela época. A gente era meio como é que se diz, rural, né? Era muito rural, tinha uma... Então, as características sociais, de estrutura social, urbana, né? A questão do urbanismo eu acho que é muito importante, ficou muito diferente. Então, até essa questão de ser periférico ou não, agora, ficou diferente, foi mudando com o tempo. Agora, eu acho que a poesia em si, fazer poesia, né? O Antônio Cícero fala isso, eu acho isso legal. Ele diz que a gente faz poesia com o espírito todo, né? com a mente, com o espírito, com a alma, com tudo. Você vai direto, com a sua história toda, sai tudo ali, né? É meio um ato confesso. Então, na realidade, a poesia, não sei se ela tem compromisso, acho que nunca teve compromisso em ser poesia da Baixada. Mas ao mesmo tempo, eu morar na Baixada e olhar para o Sarapuí, o Sarapuí, ou o Rio Iguaçu, é uma referência histórica para mim, muito mais presente do que o cara para o Leblon, ou para o Fernando Pessoa, que falava do Tejo. Então, essa geografia, por a gente viver e passar por aquela rua anos e anos, aquela rua acaba sendo sua. Então você toma aquilo e vira literatura. Agora, a sua referência como autor, como ser humano, como pessoa, morador, né? É claro que você me mostrou a lagarta ali, um dia eu disse, pô, eu quero te mostrar uma amiga. Aí mostrou a lagarta. Quer dizer, aquela lagarta está ali, aqui, naquele momento. Então isso me contamina, isso pode, né, me dar uma faísca para eu fazer um texto, entendeu? Então, e às vezes esse texto pode ser universal, pode tratar de questão. A lagarta é uma questão de... É um bicho que aparece em tudo quanto é lugar. Mas outras não, você não me sei, uma me coisa. parece isso. Em 1982, eu fiz um movimento com Manifesto Tudo, criei a poesia baixadense. Eu sei. Nossa, isso deu um mas não existe poesia baixadense, não existe nada disso, exatamente. que há. Então, cheguei a fazer um livrete, né, fininho e tal, de poesia baixadense inteira. A capa é até do Vanderlei Marins. E tem assim, o desenho a giz, né, poesia baixadense nas portas de aço. Então isso gerou uma polêmica muito grande, porque as pessoas falam, não existe poesia. Eu falei assim, olha, não é que exista a poesia baixadense, mas a gente sabe onde a gente vive, sabe dos problemas que a gente tem. Então, é uma poesia que fala de trem, de valas negras, né, de alvenaria. É uma poesia um pouco diferente. Menor presença do poder público, exatamente, de menos dinheiro. Não fala do mar, das ondas batendo, do cheirinho, das flores, da mulher de biquíni, não fala do bronze, não fala disso. Ela tem a cara da Baixada. Mesmo assim, quer dizer, houve uma crítica na época em relação a isso, mas o manifesto está lá,